Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre orientação profissional. Quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga, doutora Elisângela Paes Leme. Já está posicionada aqui ao meu lado, não saia daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. É um prazer, uma enorme alegria poder estar à frente deste programa que leva muita informação para você que nos assiste. Obrigada pela confiança, porque você escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário. Hoje com um tema mais do que especial, orientação profissional. Um assunto que eu acredito que deva ser falado muito mais do que a gente costuma falar, né? O ano todo deve se falar de orientação profissional. E hoje a nossa especialista aqui no assunto, a psicóloga, a doutora Elisângela Paes Leme, vai explicar como é que isso funciona. Desde quando tem que começar essa orientação profissional? Uma das coisas mais comuns, uma das perguntas mais comuns a qualquer criança. Aprendeu a falar, já tem um vocabulário básico. O que a gente pergunta? O que você vai ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Né? E a criança responde, né? Às vezes permanece o desejo, às vezes muda. Muitas são as influências. Será que os pais erram na hora de tentar ajudar o filho na escolha? Aos 17, 18 anos, é muito cedo para fazer uma escolha que, teoricamente, seria para a vida inteira? E como é que vem, como que acontece, né, quando vem a frustração de essa primeira faculdade, essa primeira escolha não ser aquilo que você imaginou que seria, né? Alguns pais, familiares, não lidam muito bem com isso. Então, acham que porque começou um curso, deve terminar, ainda que não seja aquilo que você goste de fazer. A nossa especialista vai tirar as dúvidas. Eu convido você que está em casa a participar do programa desde já. Corre para o telefone 0 operadora 11 3337 5886. Você sabe que também pode participar pela internet, né? A nossa rede social favorita é o Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias a gente coloca o tema do programa um pouquinho antes dele entrar no ar ou assim que ele começa. Esse é o nosso compromisso com você que nos assiste. Aí você comenta esse post já fazendo a sua pergunta. Pode escrever na nossa linha do tempo, pode mandar sua mensagem particular quando assim você preferir. Doutora Elisângela Paes Leme, nossa convidada hoje, psicóloga. Um prazer te receber aqui novamente. Olá, Denise. Olá, boa pessoal de casa, né? Doutora, como é bom poder falar de orientação profissional, né? É um tema que eu acho que a gente deva falar muito mais e o ano todo, né? Não só quando as pessoas vão prestar vestibular, né? É um tema que os pais devem ficar atentos e as escolas devem ficar atentas, na minha opinião, o tempo todo. Eu, na verdade, na escola onde eu estudei, eu sempre tive, a minha escola, a ideia da escola era sempre prestar esse serviço de orientação profissional. Então, desde muito cedo, e já a gente fala sobre a importância de conversar com profissionais da área, né? Já a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso, mas eu começo te perguntando desde quando, então você dê minha opinião aqui, que na verdade não vale muito. Qual é a sua opinião como especialista, desde quando deve haver orientação profissional? Porque a primeira pergunta que a gente faz para uma criança, olha só que responsabilidade, o que você vai querer ser quando você crescer? Tá longe demais do dia chegar, né? E assim, é interessante que a criança também faz essa pergunta quando ela chega para o pai e para a mãe e pergunta onde que foi. O pai e a mãe, eles dizem, nós fomos trabalhar, mas o que é trabalhar? O que você faz? Aí já começa a orientação profissional. Então, quando o pai e a mãe explicam para a criança o que eles fazem, o que o tio faz, então já começa aí a curiosidade. E a criança, desde muito cedo, a escola já está assim encaminhando as crianças para
para responder essas perguntas e para ter essa curiosidade. A gente percebe nas brincadeiras das crianças, eles brincando ou de motorista, ou de apresentadora de televisão, que é muito comum, ainda mais que eles olham muito na televisão e querem repetir. Também. Eu também brinquei. Então, assim, de médico, enfim, de professora. Então, isso já começa no início mesmo da vida da criança, e valorizar essa curiosidade é muito importante para a criança começar a entender o mercado de trabalho, o que é trabalho, o que as pessoas fazem, qual a importância disso na vida do adulto. O que eu acho muito legal é que hoje os pais trabalham, né? E vou falar das mães, porque a mãe que carrega uma culpa por não estar o tempo inteiro dentro de casa quando tem uma criança, né? E acho legal como as crianças têm mudado também, né? Então, aonde está sua mãe? Você pergunta para a criança, ela fala, minha mãe está trabalhando. E fala então, com orgulho. Não é que ela não está aqui porque ela não quer. Não é que ela me deixou aqui, seja na casa da avó ou na escolinha, em qualquer lugar que ela esteja. Não é porque ela não quer estar aqui. Ela está trabalhando. E ela trabalha para poder comprar o brinquedo que eu quero, né? Ela está trabalhando para poder fazer a festa de aniversário. Eu acho isso muito legal. As crianças, como têm amadurecido, né? Não é só a tecnologia que tem feito as crianças crescerem mais rápido, né? E essa questão levanta até algo para a gente pensar sobre a mulher que trabalha. A mulher que trabalha, geralmente, ela sente muita culpa. E, na verdade, a criança fica muito orgulhosa por ter a mãe que trabalha. Que trabalha. Então, e isso é muito importante para as mães saberem. Então, quando vem aquela tarefa de casa, o que sua mãe faz, o que seu pai faz, então, eles ficam muito contentes em responder. E se a gente for observar os brinquedos infantis, tem o brinquedo lá do dentista, tem a Barbie lá com várias profissões. Veterinária, tem várias possibilidades, a dentista. Então, assim, a criança, ela já está inserida na orientação profissional desde cedo. O que acontece é que depois, na adolescência, no finalzinho do ensino fundamental, ela precisa decidir. Mas isso já faz parte do histórico dela. E o que eu considero importante é como que a família vai trabalhar esse tema em casa. Então, uma família que fala bem do trabalho, gosta, fala sobre seus desafios, a criança vai achar interessante. Agora, um pai e uma mãe que chega em casa sempre reclamando, então já vai ser um peso. Aí você associa o trabalho a uma coisa ruim. É uma coisa ruim que tem que pensar muito, porque senão você pode sofrer. Então, isso é pesado para a criança e para o adolescente que escuta, né? Agora, doutora, então você falou das bonecas, né, dos brinquedos, então, que já tem as profissões, então a Barbie veterinária, a Barbie dentista, para os meninos também tem um monte de influência, né? E aí você tem várias opções. Então, a criança, ela pode ser o que ela quiser, né? Então, a criança, o adolescente, qualquer pessoa pode ser o que quiser. E como é que vai escolher? Porque são tantas coisas, de repente a criança tem muita afinidade com todas as matérias. Então, um excelente aluno não tem problema em matemática, não tem problema em física, química, que seria algo que sempre vai descartando algumas profissões, sim, né? Então, a criança que se dá muito bem, ela tem ali todas as opções, porque ela se dá bem em todas. E a gente não tem que escolher a profissão por aquilo que a gente gosta, o que a gente faz com o coração. Porque eu, quando falo do meu trabalho, eu amo o que eu faço. As pessoas até se interessam por fazer. Quem nunca pensou em fazer jornalismo, até fica pensando e fala, olha, deve ser legal, porque ela gosta tanto, né? Esse é o tipo de influência que eu gosto de receber também. Eu gostava de receber, conversar com profissionais que gostavam de fazer o que faziam. Porque você tem profissionais contentes e profissionais descontentes em toda a área. E tem muita coisa legal, e o que não é tão legal assim, também em todas as profissões, né? Então, um médico trabalha muito, né? Mas que gostoso que é, né? Você vê um profissional que gosta do que faz, é difícil um médico que não gosta do que faz. Mas te dá uma energia diferente, né? Te faz até pensar em
em fazer a faculdade, em ser igual, né? Por conta da felicidade do outro. Essas influências dos adultos felizes, elas também afetam a criança e o adolescente para escolher no futuro. Agora, você trouxe uma questão bem interessante, que são muitas opções. Então, o que a gente percebe hoje no mercado de trabalho? É muito diferente de algumas décadas atrás. Então, o número de possibilidades, ele aumentou de uma forma bem interessante. Então, escolher não é tão fácil assim. Você vai para, eu quero engenharia. Tem engenharia de várias coisas. Então, que tipo de engenharia você quer? Então, o mercado de trabalho hoje, ele está muito... vamos dizer assim, multidisciplinar. Então, às vezes, você gosta de uma coisa e nem imagina que aquilo dali é engenharia de produção. Então, o que acontece com o adolescente de hoje? O conflito dele é bem maior do que o conflito do passado. Por quê? Quanto mais possibilidades de escolha eu tenho, mais dúvidas vou ter. Então, muitas escolhas, muitas dúvidas. Tá? Então, o adolescente, ele vive esse conflito. E o que acontece também com alguns adolescentes que estão terminando o ensino médio? Eles não tiveram aquela prática de conhecer o mercado de trabalho. Então, como você vai escolher algo que você não conhece? Perfeito. Então, tem aquela questão daquele adolescente que escolhe o que foi mostrado para ele. Não conhece o universo do mercado de trabalho. Perfeito. Então, a escola trabalhando as profissões desde cedo, os pais falando sobre as profissões desde cedo, ajuda bastante essa criança no futuro a se decidir melhor. Porque ela conhece as possibilidades. E que os pais possam falar. Então, de repente, você tem um amigo que é advogado e aí o filho pergunta, mas o que faz um advogado? De repente, o pai ou a mãe não gostam da profissão ou não fariam, não cursariam, tanto que não fizeram. E aí fala assim, é muito chato. Ser advogado é muito chato. Né? Então, aí a gente está falando da influência dos pais na escolha da profissão. E aí tem um peso tão grande, doutora, porque de repente você tem uma família de médicos. Então você tem um pai e uma mãe, ambos médicos. Às vezes até da mesma especialidade, com clínicas prontas, montadas, centros inteiros, assim, tudo prontinho para um filho chegar formado e ocupar esse lugar. É claro que há uma facilidade muito grande, a gente não vai negar isso, né? Então, existe a facilidade? Existe. Mas a gente tem que escolher o que a gente gosta de fazer, né, doutora? Sim, e também tem os empresários, né, que têm as suas empresas e os pais acham que eles têm que preparar o filho para ocupar o lugar. Então, o que eu costumo dizer, tá? A empresa ou o consultório foi uma decisão, foi uma escolha dos pais. Então, os pais vão ter que pensar bem se os filhos querem continuar. Se os filhos optarem por outra profissão, outro tipo de empresa, vai ter que se pensar, vai vender a empresa, o que vai fazer? Tem que apoiar, não tem? Qualquer que seja a escolha do filho. Só que existe o apoio falado e o apoio não falado, né? Então, o pai e a mãe fala uma coisa, mas demonstra outra. Isso gera muita confusão para o adolescente. Sabe por quê? O adolescente, ele não quer decepcionar os pais. O maior peso que um jovem, um adolescente que eles carregam é dar orgulho para o pai. E que daí errado achar que você vai dar orgulho só porque você se formou numa profissão. Porque deve ser muito chato trabalhar em algo que você não gosta.
Sim, e é exatamente isso que é o conflito do adolescente. Só que não são diversos problemas que a gente encontra, tá? Na hora da escolha da profissão. A questão financeira? Tem a questão financeira, tem a questão da imaturidade do adolescente, tem a questão do tipo de personalidade que ajuda a sentir dúvida em relação à escolha. Tem um tipo de personalidade que sente dúvida por tudo. Então, quando eu vou fazer a avaliação, porque a psicologia dispõe de vários testes para eu poder verificar de uma forma mais rápida e objetiva a maturidade, se tem influência dos pais, qual é o tipo de personalidade, quais são as questões clínicas daquele adolescente. Então, fazendo todas essas avaliações, além da entrevista e da conversa, a gente já consegue perceber como que está aquele adolescente. E fica muito mais fácil para ele entender, por exemplo, se ele tem uma personalidade obsessiva. O obsessivo, ele gosta de tudo muito organizado. Eu não estou falando de transtorno, tá? Eu estou falando da personalidade obsessiva que gosta de tudo muito organizado, tudo muito certinho. Esse perfil de personalidade, ele tem muita dificuldade para tomar decisões. Qualquer decisão. Qual roupa que eu vou vestir, o que eu vou comer, e não vai ser diferente com qual profissão eu vou escolher. Então, quando eles entendem que eles têm um tipo de personalidade que tem várias vantagens, mas tem que trabalhar a questão da dúvida, eles vão ficando mais tranquilos com a decisão. Então, tudo isso precisa ser analisado com o adolescente. É muito comum, Denise, quando tem a questão assim da imaturidade, é o que eu tenho mais problemas para poder lidar ali com o adolescente. Então, por que eu faço a avaliação da maturidade? Tá. Porque existe um teste, tá? Que é para você saber como que foi feito essa pesquisa para esse teste. Foram analisados vários profissionais felizes e bem-sucedidos na sua área. E o que foi analisado nesses profissionais? O tipo de personalidade. Então, esse teste, ele contribui para que eu possa compatível, né? Verificar essa personalidade desse adolescente que está comigo, tá? Ele está em qual grupo? Eu consigo colocá-lo no grupo, mas se ele tiver imaturidade, ele não aceita o resultado. Entendi. E aí que é toda uma questão de trabalhar. Aí, às vezes, não aceita por imaturidade, e a imaturidade inclui a interferência dos pais, inclui não conhecer o mercado de trabalho. Então, isso tudo precisa ser verificado. Então, quanto mais informação o adolescente tem desde criancinha, melhor vai ser nessa fase da escolha profissional. Tá. Você acha que essa questão financeira pode ser levada em consideração? E mais importante do que a questão financeira, porque a gente tem profissionais, né? Tem sempre o profissional que ganha muito bem, tem sempre o profissional que não ganha tão bem assim, né? E aí vai da evolução também, de oportunidade dentro da empresa, enfim. Agora, além da parte financeira, tem onde é que você vai trabalhar? De repente, aqui em São Paulo a gente tem tanta oportunidade, né, para todas as profissões, mas a gente fala com o Brasil inteiro e a gente tem realidades muito diferentes dentro do mesmo país. De repente, você está disposto a sair da sua cidade para aplicar aquilo que você vai aprender? Faculdade tem para fazer. Você está disposto a sair da cidade para aplicar o que você estudou? Isso deve ser levado em consideração? Tem como eu trabalhar? Eu não quero mudar de cidade. Eu, por exemplo, não mudaria de cidade. Tem como eu trabalhar aqui onde eu estou? Ah, tem. Então, continua. Ah, é difícil, mas tem. Talvez seja bom continuar. Não tem. Não dá para... Você não quer mudar de cidade, você vai estudar, não vai aplicar o que você estudou. Você acha que isso deve ser levado em consideração mais até do que a questão financeira? Sim, o que você está dizendo em relação ao mercado de trabalho? Tem mercado de trabalho aqui para o que eu escolhi? Sim,
uma pessoa, ela consegue fazer várias coisas, tá? Então, não é assim, olha, eu só sei fazer medicina. Não é assim. Não então, é. É um leque de opções que a pessoa tem. Então, a partir daquelas possibilidades, porque o que o teste vai dizer? Se você é líder, se você é uma pessoa que gosta mais de receber ordem, então esse perfil porque aí. Em algumas profissões a gente sabe que não dá para ser o dono da empresa. Sim, né? então Você vai ser o colaborador, você vai ser o funcionário, o empregado. Tem que saber da posição que você vai ocupar também, né? Sim, então aí o teste vai dizer se tem habilidade manuais. Ótimo. Então, isso que ele vai dizer. Então, a gente vai ter que analisar quais são as profissões que estão com uma boa possibilidade no mercado de trabalho. Ótimo. E que possa atender o que a pessoa gosta de fazer. Excelente. Então, é isso que a gente tem que fazer. O teste ele vai direcionar com um leque de possibilidades. Sim. Mais restrito do que todos os cursos universitários. O que ele vai dizer, assim, por exemplo, é uma pessoa que não gosta de rotina. Algumas profissões. Então, a gente vai ter que pensar quais são as profissões que têm uma dinâmica que possa atender esse modo de ser. Ótimo. Tem pessoas que não, eu gosto de rotina, não gosto de inovar nada, não gosto de criar nada, então tem que ser uma coisa ali, no ar-condicionado, trancadinho numa sala, excelente. Agora, algumas pessoas querem uma profissão, e aí eu pontuo para esses adolescentes e até adultos mesmo que vêm porque já escolheu e se arrependeu. Acho ótimo, a gente vai falar sobre essa segunda, terceira faculdade, a gente fala sobre isso. Então, aí escolhe uma profissão, por exemplo, um engenheiro, ele não fica só no ar-condicionado, numa sala desenhando e fazendo seu projeto. Ele tem que ir lá, tem que verificar a obra. Você gosta de fazer isso? Você vai ter que lidar com pessoas que estão ali, com técnico, você vai ter paciência para isso? Então, uma pessoa que não gosta muito de falar, vai trabalhar com uma profissão que você precisa interagir o tempo todo, então o teste ele não é fechado, tá? Então, tem como a gente analisar quais são as profissões no mercado de trabalho que tem essa possibilidade de crescimento e qual é o perfil. Por que eu fiz a pergunta de precisa ver se encaixa no perfil? Porque tem algumas pessoas que falam assim, eu não vou fazer teste vocacional, porque eu já escolhi o que eu quero fazer. Às vezes muito influenciado pelos pais, outras vezes porque gostaram de determinada profissão e colocaram na cabeça e tomaram isso como certo, vou fazer determinado curso. Mas de repente não tem como aplicar, não tem como trabalhar naquela cidade, né? Então precisa abrir ali, ou você sai da cidade para trabalhar fora, ou você abre o teu leque de novo dentro. Às vezes uma profissão muito parecida você já consegue colocar em prática ali onde você está. Porque eu ainda sinto, as escolas têm aberto um espaço muito grande para orientação profissional, eu concordo. Mas ainda tem muita gente, alguns pais que às vezes não admitem que a criança faça um teste vocacional, que se recusam a levar um psicólogo quando a escola não oferece, né? Ah, não, meu filho não precisa. A família é de advogado, meu filho vai ser advogado também. É interessante que alguns pais parecem até que impõem para o profissional a resposta que eles querem, né? Então, mas a vocês não influenciam. Como complicada essa influência aí dos pais. Essa questão que você falou do salário, a parte econômica, isso depende, gente. A pessoa, quando ela se dedica, ela acaba sendo criativa e consegue ter um retorno financeiro, e outras pessoas que têm uma profissão considerada de bom salário, às vezes é infeliz. É infeliz e às vezes tem um salário até inferior porque não trabalha feliz, contente e acaba não produzindo tanto. Não consegue crescer também porque não gosta do que faz. Quem gosta do que faz sempre tem espaço. Quem faz bem e gosta sempre tem espaço no mercado de trabalho. Eu sempre acreditei nisso. Agora, as escolas, doutora, abrem. Me corrija se eu tiver, mas é mais no terceiro colegial.
para esses testes vocacionais, né? Sim. Eu tenho um pouco de medo. Aos 45 do segundo tempo, já está lá, de repente, o adolescente já até prestou um vestibular, e aí a escola só tem a iniciativa de chamar o profissional para fazer, ou aplicar esse teste, dar uma orientação. No finalzinho do terceiro colegial, o adolescente ele já está até desanimado, porque não tem como se preparar, você tem que se preparar a vida inteira para essa nova empreitada, né? E como tem uma prova para fazer, você está a vida inteira se preparando para prestar essa prova, né? Isso até é uma das questões que eu discuto, tá? Porque eu trabalhei durante um tempo como psicóloga escolar. Legal. E eu puxava o quanto antes esse processo final. Então, a escola, no terceiro ano eles já estão fazendo o vestibular. O terceiro ano tem que cuidar da ansiedade para o vestibular, não para a escolha. Perfeito. Então, assim, e aí eu comecei a fazer esse processo mais burocrático, digamos assim, e claro que eu fiz com as crianças menores, falei sobre profissões e tudo, mas essa parte mais de avaliação, de tomar decisão, eu puxei já para o 9º ano. Ótimo. Tá, então no 9º ano eles já começavam a fazer as avaliações, a gente já começava a discutir sobre o mercado de trabalho, sobre o perfil de cada um ali da sala. E no terceiro ano eu já não estava mais preocupada com qual profissão que eles iriam escolher, embora alguns adolescentes estavam ainda com a questão da imaturidade. Mas o objetivo maior do terceiro ano é a questão do estresse, da ansiedade do vestibular. E tem que trabalhar isso também, né? Porque não tem estudo da vida inteira que vença o dia de nervoso ali, o estresse, onde você não consegue aplicar aquilo que você estudou. Você sabe, mas chega na hora você não... É triste, mas é a prova que vai medir se você está apto a entrar naquela universidade. E assim, é tão interessante essa questão de estresse e de ansiedade, que alguns alunos que não tinham notas boas no terceiro ano passaram em faculdades difíceis. É isso, porque outros alunos que... Mais Caxias, né? Com notas altíssimas, às vezes não conseguiam. Então, como a ansiedade faz diferença. Então, aquele ele não era muito estudioso, mas era tranquilo. Então, a tranquilidade ajudou. Exatamente. A gente não pode contar com essa sorte, né? Não pode. Mas não pode também... É bom balancear, né? Balancear isso aí. Então, você tem informação ali, tá fresquinho na sua cabeça e sabe administrar o tempo e a atenção da prova, e aí você consegue um excelente resultado, né? Mas ficar realmente tranquilo é fator decisivo. É uma avaliação, né? E tem um papel. Tem alguns estados aqui do Brasil que é feita uma festa quando é aprovado. Sim. Então, o adolescente fica lá quietinho e aí você não sabe se vai ter festa ou não, né? Porque as pessoas chegam para comemorar. Olha que pressão, gente. É muito complicado. É verdade, é verdade. Agora, doutora, você acha importante conversar com esse... Eu tenho um exemplo, o que eu vivi foi sensacional. A minha escola sempre teve, a escola onde eu estudei, né? Estudei a vida inteira na mesma escola. Eu sempre teve feira das profissões. Então, era bem simples, mas funcionou tão bem. Porque você sentava ali na frente do profissional e perguntava para ele qual curiosidade você tinha sobre a profissão. E eu lembro que era aberto, claro que mais os alunos do colegial que tinham mais interesse porque estavam mais na fase de escolha, né? Mas muitas vezes eu era novinha e eu sentava lá e perguntava das profissões que eu mais gostava, né? Às vezes era difícil ter um jornalista lá. E eu já fui, depois dessa mesma escola, ser a profissional entrevistada pelos alunos. É uma palestra, falando sobre a profissão. Aliás, jornalismo, teve um ano que foi muito cotado ali, vários estudantes do colegial queriam prestar jornalismo, então eu fui lá contar um pouquinho da rotina, de como é que é a minha experiência, né? Acho isso sensacional, porque você tem... E claro que você precisa do profissional ali, por mais apaixonado que seja, disposto a falar do que você já abriu mão para essa carreira, né?
e qual é a parte mais gostosa. Então, você tem que falar o bom, mas você tem que falar aquilo que também não é tão bom, né? Eu gosto de conversar com profissionais que são apaixonados pelo que fazem, mas que são realistas, né? Me conta, quantos feriados você já perdeu, né? Quantas festas você não estava presente porque a sua profissão exigia que você estivesse lá trabalhando, né? Acho isso muito legal. Vale a pena conversar com esses profissionais, as escolas, vale a pena mobilizarem as profissões mais pedidas, as mais comuns, para ir até a escola e tirar essas dúvidas? Sim, porque aí a gente está falando do conhecimento do mercado de trabalho, as possibilidades de escolhas. Então, essas feiras, elas são muito importantes. Eu falei um pouquinho da personalidade obsessiva, mas tem uma personalidade também, um tipo de personalidade que precisa vivenciar. Então, quando eu percebo, olha, vamos tentar encontrar um profissional para você passar um dia, uma semana com esse profissional. E aí, quando o adolescente não consegue, eu mando uma cartinha, eu ligo para o profissional para permitir que ele passe ali um dia ou uma semana, dependendo da empresa, porque a vivência vai ajudar na escolha. Tem adolescente que não precisa disso, mas alguns precisam. Então, precisa fazer entrevista, precisa ler sobre a profissão. E não importa qual seja essa personalidade, o perfil desse aluno. Faça o que for necessário. Quanto mais conhecimento, melhor. Só que tem adolescentes, pessoas, vamos dizer assim, que elas precisam vivenciar. Ótimo. Então, às vezes eu até pontuo quando a pessoa tem essa característica. Olha, você vai querer viver ou você vai querer escutar a experiência do outro? Porque tem coisas que não dá pra gente vivenciar. Então, também tem que ter o equilíbrio nisso daí. Então, é muito importante. Feiras, até aqui mesmo consulta ao doutor, escutar o que os profissionais falam, porque são vários profissionais que aparecem, tudo, que são entrevistados. Tudo isso vai despertar ou não a curiosidade naquela profissão. Legal. Então tem que ter essa abertura aí para eles conhecerem. Agora, aos 17, 18 anos, é muito cedo, né? Pode ser maduro, o que for, doutora. É muito cedo para escolher a profissão que, teoricamente, é para a vida inteira, né? Ninguém quer perder tempo, doutora. Ninguém quer perder tempo. Mas eu percebo que algumas pessoas começam a fazer um curso e é aí que você vai ver. De repente, é a profissão que você gostaria, mas o trajeto até chegar lá exige que você estude... Vou falar algumas matérias aqui, história da arte, estatística. De repente, você queria ser jornalista. Formado já, mas você não queria estudar tudo isso, achou chato. Então, isso é até interessante, eu peço para entrar no site da faculdade para verificar a grade, quais são as disciplinas e se essas disciplinas agradam. A minha turma da faculdade eram 90 pessoas. Acho que a gente formou uns 30. Quase todos os cursos acontecem isso, né? Infelizmente acontece isso porque as pessoas desistem por uma série de questões aí. Muitas já não voltam nem no segundo dia, na segunda semana, no segundo ano, então nem se fala. Tem uma coisa que eu faço que eu chamo de gestão de carreira. Ótimo. O que é a gestão de carreira? Escolheu a profissão, então vamos organizar essa profissão. Tá? E nessa gestão de carreira, o adolescente, ou então uma pessoa já que quer trocar de profissão, ela começa a pensar qual a visão que ela tem do mundo, qual é a missão que ela tem como pessoa, o que ela vai fazer, que ela vai se sentir bem, contribuindo para o mundo. E aí, só isso já dá para ela ter uma noção do futuro dela. E ali ela vai escrever
qual é a graduação que vai fazer, se vai ser tecnólogo, se vai ser a tradicional, qual é a especialização que ela vai fazer. Então, se tem perfil pesquisador, o que tem que fazer assim que entra para a faculdade, tem que procurar um grupo de pesquisas. Então, você gosta de uma coisa e outra. Então, como que eu posso juntar essas duas coisas? Então, olha, eu vou fazer a graduação numa área, especialização, eu já vou para outra. Então, todas essas informações que o adolescente não sabe. Eles não sabem o que é mestrado, o que é doutorado, o que é especialização, o que é lato sensu, o que é estricto sensu, o que é MBA. Então, são tantas informações que quanto mais o adolescente sabe, melhor fica para ele poder se organizar e escolher. Tá. Vou dar um recadinho para quem está em casa, eu volto, porque tem muita coisa para a gente falar, até sobre essa gestão de carreira, né? A gente fala muito de prestar vestibular, escolher, mas todo esse caminho até a formação e depois da formação para não se frustrar, então de repente... e agora, né? Já tinha que estar mais ou menos planejado se vai fazer pós, se não vai, né? Dentro mesmo ali, durante o período de graduação, trabalhar ou não, quando abrir mão de um trabalho que de repente você ganha mais do que um estágio, mas como é importante fazer o estágio, né? Para ter essa experiência, para conseguir entrar no mercado de trabalho quando se formar, né? Porque depois é complicado. Sem estágio, hoje em dia, é muito complicado. E no estágio já pode começar uma oportunidade de trabalho assim que se formar. Exatamente, porque as pessoas vão te conhecer dentro da área. E outra coisa que é muito importante é ser conhecido ali pelos professores. O professor abre muitas portas dentro da universidade, né? Então, o professor, ele trabalha no meio, ele tem contatos, ele sabe de vagas que a gente não sabe, ele pode indicar alguém. E ele analisa ali. E que peso gostoso que tem a indicação de um professor na universidade, né, doutora? Que bom. É o reconhecimento do seu trabalho, não precisa nem ser contratado, de repente, né? Doutora, a gente estava conversando e, num determinado momento, você falou sobre imaturidade desse jovem, desse adolescente. Realmente, tem muita gente, muito adolescente que faz 17, 18, 19 anos. Não quer prestar vestibular, não se interessa, não quer nem se informar, não quer nem saber nada. O que é o pai? O que é a mãe? O que eles vão fazer nessa hora, então? Tem que respeitar essa maturidade, tem que ir atrás, porque, olha, é difícil você convencer um adolescente a procurar um especialista, um psicólogo, para fazer uma terapia, um tratamento, se conhecer, porque também reflete muito o autoconhecimento de cada um, né? A escolha da profissão também. Quando você sabe pelo menos saber o que você não gosta, já elimina muita coisa, né? Então, a questão que eu acho mais complicada na imaturidade são os pais entenderem que os seus filhos estão imaturos. É difícil admitir que o filho é imaturo? É difícil perceber, porque para eles é daquela forma. Então, eu recebo até crianças que eu pontuo, olha, o cognitivo está ok, a idade cronológica está ok, mas a idade emocional está atrasada. Então, quando a gente fala de maturidade, às vezes a idade emocional atrasada. Sim, a idade emocional, a idade para responsabilidade, a idade para aprender a superar as frustrações. E como que você vai se formar sem conseguir passar pelas frustrações? Então, nós temos, assim, hoje, muitos adolescentes que já vêm com esse atraso aí de maturidade emocional há longo tempo. Então, o psicólogo, ele não vai dizer assim, olha, você vai fazer isso ou aquilo. O trabalho do psicólogo é mostrar o verdadeiro problema, porque às vezes os pais reclamam de um sintoma e a questão é outra. Então, a partir do momento que o pai e a mãe entendem que aquilo não é coisa de adolescente, tá? Porque é muito difícil para os pais entenderem assim, olha, isso é de adolescente. Então, qualquer comportamento inadequado, qualquer imaturidade, é porque é adolescente.
Então, até que ponto está sendo considerado uma coisa de adolescente daquela fase, ou aquele adolescente está exagerando? E isso acontece com a criança também. Então, por exemplo, um adolescente que os pais ainda precisam acordá-los para ir para a escola. Eu costumo dizer que a criança já tem que saber, eles têm celular, eles não têm celular para fazer coisas aí na internet, para um monte de coisa. Despertador, né? Usa como despertador, levanta sozinho. Então, quando a gente começa a entrar nesse universo do adolescente, a gente percebe que ainda tem muitos adolescentes infantis que não sabem o que fazer com a frustração. Eu costumo dizer que acordar cedo não é bom para ninguém, salvo aquelas pessoas que não sentem muito sono, né? Então, é uma frustração acordar cedo, se arrumar e ir para a escola. Abrir mão do sono, né? Abrir mão do sono. Então, esse adolescente, ele pode tirar notas boas, ele pode ser excelente, mas ele não vai dar conta de ter maturidade para escolher, ele não vai dar conta de fazer o que precisa ser feito para ele chegar e concluir a sua graduação ou o seu curso técnico, né? Porque a gente está falando de graduação, mas tem muitas profissões técnicas. Sim, muitas opções também. É uma possibilidade para o adolescente. Então, o que eu ando mais assim... que anda mais chamando a minha atenção, Denise, é essa questão da imaturidade. Como é que resolve esse problema? Que é um problema. Sim, primeiro os pais precisam entender, conscientizar esses pais. Então, por exemplo, eu já estou conscientizando. Quem está acordando o filho do ensino médio... Alguns sinais, então. Atenção. Alguns sinais, né? Adolescente que não acorda sozinho. Mas tem mãe que gosta de acordar também, né? Mas o adolescente não cresce porque os pais não querem que eles cresçam. Quem é que quer que seu filhinho vá embora? A gente até quer que eles casem, que eles estudem. Deixa debaixo da asinha, mas né? lá no fundinho a gente não quer. Verdade. Acordando o filho adolescente de manhã, o filho então não consegue, filho ou filha, né? Não consegue acordar com o despertador. Não faz tarefa sozinho. Tem que cobrar. Tem uma coisa que... Ficar olhando o boletim. É uma coisa que eu acho tão feia. Cobrando. Uma coisa é você supervisionar uma tarefa, né? Isso é uma coisa. Colaborar de alguma maneira. Outra coisa é fazer o dever, né, doutora? Tem muito pai que faz a lição de casa. Olha, tem os pais que fazem e tem aqueles pais que... Tem aqueles filhos que só fazem as tarefas de casa se os pais cobrarem ou então se tiver algum tipo de castigo. Tarefa de casa não é recompensa para ninguém, é obrigação. Então, eu falo muito sobre essas questões de punição e de recompensa. Isso eu considero muito perigoso, porque tem algumas atividades do cotidiano que a criança e o adolescente, elas precisam entender que faz parte da vida delas e elas não precisam ser recompensadas por isso. Agora, quando não é uma recompensa, você me corrija se acaba sendo uma recompensa ou não, mas quando os pais... A criança, às vezes, não consegue organizar o tempo e, por isso, a lição acaba passando, a tarefa, o trabalho da escola não faz, esqueceu, ficou só no celular, no computador, no videogame ou brincando com outras crianças, outros amiguinhos. O pai e a mãe organizar esse tempo. Então, vou imaginar, a criança estuda de manhã, chega em casa meio de meia, uma hora, aí os pais colocam dessa maneira. Primeiro, a lição. Primeiro você faz tudo o que você tem que fazer da escola. Quando acabar, está liberado para brincar. Isso acaba sendo uma recompensa? Eu penso que os pais precisam organizar com a criança. Esse momento de rotina precisa ser conversado. Isso é uma rotina, adolescente não gosta de fazer nada, né? Então, a gente tem que entender que precisa ali conscientizar e colocar ordem. Uma coisa é você conscientizar e colocar ordem. Outra coisa é você ficar ali do lado do adolescente o tempo todo cobrando. Então, eu penso que, assim, tem algumas pessoas que gostam de chegar em casa e fazer logo a tarefa. Algumas crianças e adolescentes. Outros precisam descansar. Eu penso que isso precisa ser conversado. Porque a criança funciona melhor, às vezes, à noite para fazer a tarefa, no fim da tarde.
Isso depende. Agora, com a criança, a gente vai fazendo junto e depois deixa fazer sozinho. Agora, na adolescência, ainda fazer isso, aí eu vou chamar de imaturidade. E aí os pais estão colaborando para isso? Sim, porque eles já se habituaram. Inconsciente também, né? Não, é de forma inconsciente. Eles acham que eles estão fazendo certo para ajudar, porque eles amam aquela questão toda, né? Então, eu falei da outra vez aqui sobre a questão da criança dormir no quarto ou não. Então, eu costumo dizer para as mães, o que é mais fácil, gente? Porque fala assim, mas você não gosta do seu filho, não tem dó do filho dormindo sozinho no quarto? Aí eu penso, o que dá mais trabalho? Levantar e acalmar a criança porque teve um pesadelo, está com medo? Ou colocar a criança para a cama e dormir junto ali, todo mundo embolado? Acaba sendo mais cômodo. É mais fácil. Então, assim, aquela mãe que tem mais trabalho de ensinar no começo, ela vai colher esses frutos no futuro. Então, se o adolescente ele está ainda muito irresponsável, é porque tem imaturidade aí. Então, isso precisa ser analisado, talvez precise de uma conversa mais séria com esse adolescente para ele entender, ter algumas tarefas. Então... Responsabilidades da casa também? Colocar o lixo para fora, quem separa o lixo, cada vez que você jogar alguma coisa, produzir o lixo, separa. Sim, tudo com... Ou isso é tão básico que já devia fazer mesmo? Ou pelo menos cuidar do seu quarto. É o mínimo. Entendeu? Legal. E olha que isso é difícil, né? Sim, porque eles têm... A gente está falando de escolha de profissão, mas a gente não pode esquecer também que tem questões orgânicas no adolescente. Tá. E isso confundem os pais. Então, ele tem mudança no cérebro, ele tem mudança nos hormônios e ele tem um fechamento emocional de toda a sua infância. E ainda tem que escolher a profissão. Tá. Já eu volto para saber sobre uma questão que incomoda muitos adolescentes, que é a cobrança de notas. Cobrança dos números que vem no boletim, tá? Quando é que isso é um exagero dos pais? Porque a gente está falando de escolha profissional, isso também mexe, né? Durante a vida inteira. Tirou 8, toma um sermão porque não tirou 10, isso também vai influenciar na confiança dessa pessoa. Na ansiedade para fazer o vestibular. 8 é uma excelente nota, né? Não é o melhor, mas é uma excelente nota, né? Essa cobrança, às vezes, sem medida, né? Então, de repente, um pai desestimulando a criança a estudar. A criança estudou tanto, ela conseguiu uma excelente nota, né? Mas não, para aquela família, só 10 é permitido. Isso também vai desestabilizando a confiança da criança, né? Já. Da mesma maneira que as notas muito baixas, de repente pais que não se incomodam, né? A criança dá sempre o menor esforço, né? Já você me fala tudo isso, como é que funciona? E tem perguntas chegando, muita gente adorando o tema hoje aqui, tem muita gente que está prestando vestibular para fazer a segunda faculdade, né? Sempre é tempo de mudar também, né, doutora? Já a gente fala sobre isso. Nós estamos de volta, entrando no último bloco do Consulta ao Doutor, que hoje fala sobre orientação profissional com a doutora Elisângela Paes Leme, que é psicóloga, tá aqui ao meu lado. Nesses dois últimos blocos, nós já falamos tantas coisas, né, doutora? Ainda tem tanta coisa pra gente falar. Olha que momento complexo, né? De vida, né? De vida inteira. Porque eu deixei no bloco anterior a pergunta sobre as notas. Desde sempre somos cobrados por notas, né? Somos avaliados por uma prova que nem sempre reflete o nosso conhecimento, mas é assim que é. Somos aprovados com provas, né? Então temos que as pessoas têm que nos avaliar bem para que a gente consiga passar de ano, passar no vestibular, se formar, enfim. Os pais cobram essas notas. Tem vários perfis de pais, né? Sim. Tem os que cobram 10, e aí eu fico imaginando, aí a criança tira 8, 9 não, 8, e é um tormento para a família, porque não tirou 10, faltaram 2 pontos, o que aconteceu, e 8 é uma excelente nota.
né? Então, depende até da média. Se a média é 5, 6, 7, esse parâmetro até muda. Nossa, passou com folga, né? Com 8. Mas tem pai e mãe que cobra muito a nota 10. Ao passo que alguns pais não se importam com essa questão da nota. Às vezes o filho também não se esforça tanto, está sempre na média. Não que não saiba, podia até tirar 10. Mas também os pais deles não cobram e ele vai na média sempre a lei do menor esforço. Isso também revela, você falou que a gente tem o perfil do imaturo. Tem outro perfil aí por trás das notas, doutora? Tem um preocupado também, né? Está passando por todas essas mudanças hormonais e emocionais e ainda tem todo esse contexto aí. Alguns ficam extremamente preocupados e às vezes não tiram uma nota boa por conta da ansiedade. Tá. Então, assim, eu falei nos outros blocos sobre a questão da maturidade para fazer a tarefa de casa sozinho e tudo. E como que os pais vão cobrar esse conhecimento por notas? Como que isso vai ser? Porque a gente sabe que quando chega na empresa, aí tem as metas. Então, cobrança sempre. Sempre cobrança. E é interessante que as metas, elas são colocadas como objetivos, né? Eu considero muito importante a gente colocar objetivos na vida da gente. É claro que um 10 significa que se fosse uma brincadeira, você conseguiu acertar tudo. Então, levar mais de uma forma suave, tá? Então, saber perder, que foi um 6, aí recuperar, melhorar, então levar isso de uma forma leve. E quando eu falo que eu não acho interessante os pais ficarem ali fazendo a tarefa junto, existe uma outra maneira de você perceber que a criança ou o adolescente está dando conta ali do conteúdo. Por exemplo, está assistindo um jornal, comenta sobre o que está falando, o que tem a ver com o conteúdo escolar. Quando pergunta como que foi seu dia no trabalho, fiz isso, fiz aquilo, e o seu? Deixar o adolescente falar, meu professor de história ensinou isso, ensinou aquilo, eu fui num laboratório. Escutar esse adolescente, porque ele vai aprender mais ensinando para os pais. É claro que o ensinando, entre aspas, o contando, e ali ele vai despertar o interesse para poder tirar notas boas na escola. Então, alguns não têm interesses, não têm essa questão de desafios, de objetivo. Agora, se isso virar uma cobrança, um castigo e uma recompensa, vai se tornar pesado, ele vai desanimar. Então, é a mesma coisa que a gente faz com o jogo. Perdeu, tenta, vamos recuperar isso. Você falou do perfil do preocupado? Às vezes, para os pais, está ótimo. O filho é elogiado dentro de casa com o seu 8, o seu 7. O filho é elogiado, tá ótimo, excelente, né? Mas para ele não tá. Isso é o quê? Isso é personalidade, é o perfil da pessoa, é assim que ela é. Tem que trabalhar isso também, porque o preocupado, ele sofre mais, né? Sim, agora o preocupado, ele se tornou extremamente preocupado por alguma questão. Então, por exemplo, tirou um 10, vai soltar fogos. Ele sabe que o 10 tem um valor extraordinário. Então, isso que a gente precisa elogiar, é claro, mas se a gente também supervalorizar, quando ele não conseguir, ele vai ficar muito frustrado, talvez ao ponto até de desanimar. Então, precisa ficar atento. Tá. Né? Então, atingiu o objetivo da média. Ok, legal. E aí? Como que é você conseguir dar conta de tudo? Tá? É uma obrigação? Não. Se conseguir, ok. Então, foi o exemplo que eu te dei, que alguns alunos não eram alunos nota 10, passaram em vestibulares de faculdades exigentes e outros nota 10 não conseguiram. Tá. Então, para que valorizar tanto o número? Deixar como se fosse uma brincadeira, tirou uma nota boa. É claro que precisa de ter responsabilidade para a média ali. Sim. E tudo. Agora, por que não deu conta daquele ano? Por que não está bem? Também investigar isso.
Não sair só cobrando, brigando ou recompensando. Você falou do perfil do preocupado, e na vida não dá pra gente fazer nada sozinho, né? Então, neste trabalho aqui, por exemplo, não dá pra eu fazer nada sozinho. Então, eu preciso da equipe, tem que ter pessoas aqui operando as câmeras, tem que ter gente lá em cima, no áudio, no GC. Tudo que vocês estão vendo aqui são dezenas de pessoas envolvidas, né? Em todo esse trabalho. Na vida toda é assim, né? Então, na escola, tem trabalhos que são obrigatórios serem feitos em grupo por um motivo, né? Porque a vida é em grupo. E o preocupado, ele assume tudo pra ele e não confia, né? Não confia na outra pessoa, não confia no bom trabalho. Às vezes não é igual ao teu. Ninguém vai fazer o trabalho igual você. Ou nem melhor, nem pior, não vai ser igual de jeito nenhum, né? Mas você tem que dar o espaço, tem que saber abrir mão, às vezes, de um detalhe que só você faria, de um cuidado. É assim que tem que ser? Sim. Então, tem o aprendizado também, tudo ali é de uma equipe. É claro que respeitando a individualidade de cada um. Mas se numa família, por exemplo, os assuntos escolares são interessantes, é claro que vai ser consequência nota boa. Perfeito. Entendeu? Então, eu penso que o 10 é consequência e não uma obrigação. Então, às vezes, uma criança pequenininha está lendo, aí vê um outdoor, lê, aí só porque está lendo ainda naquele passinho lento, aí a família ri. Esse tipo de comportamento também atrapalha. Sim. E olha, desde muito cedo a criança guarda, né? Sim, já é desvalorizado o seu conhecimento. Então, para que melhorar? Já eu volto, vou dar um recadinho para quem está em casa. Já eu volto para mostrar um livro que a doutora colabora aqui, que fala sobre treinamentos comportamentais. Ela explica já o capítulo que ela escreveu, porque é importante administrar, gerir a própria vida, a própria carreira, né? Então, já a doutora explica aí para a gente finalizar a consulta de hoje. Doutora, fala um pouquinho sobre a experiência de escrever um capítulo nesse livro, que tem a participação de especialistas, coaches. A gente tem 3 minutinhos para falar sobre isso. Conta um pouquinho sobre o seu capítulo. Sim, Denise, esse livro, são vários profissionais. Eu estou num capítulo aqui falando sobre treinamentos na empresa. Então, uma pessoa, por exemplo, que é coordenador, é diretor de empresa, então precisa fazer treinamentos, ali eu coloco os aspectos positivos e negativos dos treinamentos, as questões inconscientes que podem acontecer nesse processo aí de treinar uma equipe ou treinar uma pessoa para o trabalho. Tá, então teu capítulo é o capítulo 20, treinamento, aprendizagem e qualidade de vida no trabalho. Qualidade de vida no trabalho. Vai refletir desde o perfil preocupado. Sim, isso tudo que a gente falou, só que é dentro do imaturo. Tudo isso, né, doutora? Olha, nosso tempo tá acabando. Eu já agradeço a participação da doutora, muitas pessoas fazendo perguntas aqui, muitas que já se identificaram desde sempre com a profissão, por exemplo, de professor. E você, com qualquer área, você pode ser professor, né? E olha que importante saber que é isso que você gosta, né? Já a gente finaliza aqui o nosso bate-papo. Aproveito para encerrar o programa agradecendo demais a doutora Elisângela Paes Leme, que é psicóloga. Doutora, obrigada. É sempre um prazer. O bate-papo foi tão gostoso. Como é bom poder introduzir esses assuntos, né? Desde cedo. Então, pais, mães, futuros papais e mamães também, né? Como isso é importante. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, você, o programa e toda a equipe. Volte sempre, viu? Os contatos aparecem na sua tela. elisangelapaesleme.com.br, 0 operadora 11 3412 4059. Obrigada a você que nos assistiu até agora, que participa todos os dias do programa. É um prazer ter vocês aqui comigo todo dia. Excelente fim de tarde. Tchau.